Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, com coisas muito importantes acontecendo hoje aqui no Brasil, conectadas com coisas que estão acontecendo fora do nosso país, mas aqui particularmente nós temos fatos que estão no campo do inusitado e do inacreditável, que irei compartilhar aqui com vocês, além das últimas atualizações sobre a situação da senhora Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes deu um despacho agorinha mesmo, neste sábado, sobre o futuro dessa pessoa. Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui, venha conhecer os nossos outros vídeos também, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Todas essas formas ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Bom, gente, como vocês todos que acompanham o nosso portal já sabiam, a figura do inelegível seria obrigado a ter o mínimo de preparo para ser ali inquirido pelo ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República a partir de segunda-feira. E aí eu chamo a atenção de vocês, muitas pessoas sempre entravam aqui no nosso portal e nunca acreditavam que nós poderíamos ter a cena que nós começaremos a ver segunda-feira. Ou seja, generais ou ex-generais, generais da reserva, um ex-presidente da República, todos sentados nos bancos dos réus para prestarem contas dos crimes que cometeram contra o nosso país, a nossa pátria, o povo brasileiro. Então, isso não é pouca coisa. Então, muito em breve, nós veremos algumas dessas criaturas nas cadeias, porque eventualmente uma outra ali pode não ser condenada a uma pena muito elástica, né? Mas é uma cena que muitas pessoas jamais imaginavam que iriam ver algum dia, e elas já estão aí já na nossa cara. E a figura do inelegível está se preparando para esse momento. E aí estamos diante de um pequeno milagre, né? Só o ministro Alexandre de Moraes para fazer com que o inelegível ele estude alguma coisa, ele leia alguma coisa no final de semana. A matéria está aqui na Folha de São Paulo, né? E em outros jornais também. Que a figura está confinada ali junto com seus advogados, treinando para fazer algo que ele, raras vezes na vida dele, ele fez. Ou seja, dizer a verdade. A verdade é que ele é um criminoso e que ele estava consciente dos crimes que ele estava cometendo, das consequências, das pessoas que estavam fazendo o que estavam fazendo. Tudo isso direcionado a se manter no poder. Mas ele não vai confessar isso, né? E dificilmente nós veremos ali um pingo de verdade no meio dessa história toda. Mas, enfim, vocês conseguem imaginar o desespero de um criminoso que vai estar ladeado ali de pessoas que ele achou que nunca aconteceria nada com elas, que eram pessoas intocáveis, né? Pois bem, a fila andou e agora nós veremos o guichê ali com várias pessoas sendo atendidas, né? O guichê da justiça. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes continua sendo atacado, como eu mostrei para vocês o tempo todo, né? Aqui durante esses tempos todos aqui no nosso portal. E essa gente que está fora do nosso país, eles continuam a fazer essa pregação contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí o seguinte, veio o Bolsonaro, né, nesse último depoimento que ele fez na Polícia Federal, dizendo, não, meu filho não está fazendo nada, meu filho lá está cuidando de outras coisas. Né? Então, o discurso dessa gente é esse. Começou o arrego do Alexandre, quer dizer, começou o medo, ele está apavorado, enfim. O Dudu Bananinha, vamos ver se está acontecendo isso mesmo, né? Mostrei para vocês mais cedo que o Dudu Bananinha fez uma publicação meio desafiadora, né? Não recebi comunicação nenhuma que estou sendo intimado pela Polícia Federal, né? Claro que ele recebeu, veio para o e-mail dele, enfim, ele sabe. E quando ele repercute uma notícia na imprensa que diz que ele foi notificado, que está havendo um inquérito contra ele, é claro que ele está sabendo. Então, o argumento não cola, né? Dizer que só uma carta rogatória. Dudu Bananinha, já mostrei aqui para vocês no nosso portal que o artigo 370 do Código de Processo Penal prevê que a citação e intimação pode se dar por vários mecanismos, e aqui sublinha no parágrafo 2º, ou por qualquer outro meio idôneo, a pessoa pode ser intimada ou citada. Enfim, e para refrescar a memória dessas criaturas, alguém que tem muito mais poder mundial do que a figura do senhor Dudu Bananinha foi notificado, intimado, cientificado, o bilionário Elon Musk, através da conta dele no X. Alexandre de Moraes intima Elon Musk via X e ameaça suspender rede social. E aí eles não tomaram a providência que era
eram para ser tomadas as providências, né? E aconteceu o que nós sabemos. Moraes manda suspender o X no Brasil após rede não designar um representante legal no país. Enfim, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está com receio de vocês? A gente não é fazer defesa romântica, não, é atestar o fato. O que está acontecendo é isso. A República Brasileira está sendo defendida de uma forma muito eficiente por um personagem, uma figura da República que é um ministro da Suprema Corte que se chama Alexandre de Moraes. Então não dá para a gente ter pudor, algum tipo de cuidado, né, em dar o elogio a quem merece o elogio. Enfim, e nós aqui no nosso portal, nós fazemos isso assim com muita tranquilidade, né? O Dudu Bananinha, olha como é que eles fustigam, aí vai o Bolsonaro dizer, não, meu filho não tem nada a ver com isso, né? Ele publicou agora mesmo o seguinte, poxa, eles utilizam de pessoas ou ingênuas ou pessoas mal-caratistas para atacar o ministro Alexandre de Moraes com argumentos absolutamente falsos. E ele, como uma pessoa que fez direito, né? Ele tem a carteira de advogado, embora esteja suspensa, aliás, esteja cancelada a carteira dele, porque ele exerceu o exercício de uma função pública como delegado, como funcionário servidor da Polícia Federal, enfim. Mas ele deveria ter um mínimo de cuidado, né? Inclusive para não transparecer que ele é tão ignorante quanto o próprio pai. E ele publicou esse vídeo aqui. Essa moça aqui, a gente não sabe se ela está mal intencionada ou mal informada, né? Mas se tratando de bolsonarismo, vamos lá. Todas as redes sociais, conseguiu agora, mandou em menos de 48 horas, saber se está tendo transações com o nome, né, dela, do filho, do marido, de todo mundo. Você conseguiu em menos de 48 horas fazer tudo isso. Aí eu queria te fazer um pedido pequeno, assim, para aproveitar esse teu poder todo. Será que teria também, como você... Ela está dizendo aqui que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma série de atitudes rápidas, né, em relação a Carla Zambelli. Aí ela vem aqui fazendo esse falso paralelo. Aproveitar, pegar todas essas pessoas que estão envolvidas contra, né, do INSS, entendeu? Teria como você bloquear todas as contas, porque vocês ainda não bloquearam as contas dos envolvidos. Será que também você consegue ver para onde é que essas associações estão mandando os dinheiro? Porque assim, tá dando tempo deles esconderem o dinheiro, né, para não devolver para a população. Então, o Dudu Bananinha escreve, né, nessa postagem em cima. Aí o Moraes deixa de ser corajoso, né? O Moraes não está sendo corajoso. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele não está tocando isso, né? Só que é uma canalice tão grande, porque isso está no ambiente da Justiça Federal, isso não está na alçada do ministro Alexandre de Moraes. E uma coisa muito básica, o juiz só pode agir por provocação, quando há o Ministério Público, quando há a Polícia Federal, quando há alguém que ingressa com uma ação. Fora isso, o juiz não sai buscando coisas para fazer em lugar nenhum do Brasil e do mundo. E mesmo assim, só para dar a informação correta, a Justiça Federal determinou isso aqui, ó, o bloqueio de 119 milhões de bens investigados por fraude no INSS. Quem está atuando nisso é a Advocacia Geral da União. E tem mais atualizações em relação a isso, mas eu trouxe isso só para ilustrar como essa gente é bandida, essa gente é canalha. O Dudu Bananinha utiliza essa moça que poderia ser processada por estar falando o que está falando. Aí depois ela é processada, puxa vida, não tive a intenção, fui mal interpretado. Eles são sempre mal interpretados, né? Isso nos dá conta de com quem a gente lidou nesses últimos anos aqui no Brasil. Estados Unidos não vão atuar contra o Brasil por pressão de Eduardo, diz Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando tirar agora o filho dele do cenário, mas não vai adiantar o Bolsonaro. O Dudu deixou rastros aí, muitos vídeos, dizendo que ele estava fazendo gestão, indo o tempo todo na Casa Branca, se reunindo, para atuar contra o ministro Alexandre de Moraes, que significa atuar contra a Suprema Corte do nosso país, que significa atuar contra a nossa soberania, ou seja, contra a nossa pátria. Ou seja, é um traidor da pátria com T maiúsculo. E aí, fica-se sabendo agora que o Bolsonaro mandou 2 milhões de reais para o Dudu Bananinha, né? É muito dinheiro para quem só está cuidando das despesas triviais. Esse dinheiro aí visa ser um grande colchão para, de repente, algum tipo de influência, né? Se é que você está me entendendo, que essa gente costuma exercer para obter algum tipo de finalidade. E num dos vídeos dele, ele mostrou que ele estava vivendo muito franciscanamente, com 2 milhões no bolso, né? Mostrando que estava assim. Tá queimando agora. É claro, né, não é a situação ideal, porque eu fiz uma mala de 7 dias. Eu vim passar o carnaval junto a um amigo aqui nos Estados Unidos e, de repente, não retornei mais para casa. E essa decisão, se forem ver aqui, tem um colchão inflável, né, tem, enfim...
larga de ser bandido, Dudu. Larga de ser bandido. Dormindo em colchão inflável com 2 milhões na conta. Além das outras granas, né? Que nós sabemos que o senhor amealhou esse tempo todo aí, né? Enfim. Advogado da Rumble disse, né? Eduardo não participa de processo entre Trump e Moraes. Olha aí. Isso mostra que eles têm uma conexão muito grande, né? Porque o advogado já está querendo livrar a pele do Bananinha. Gente, tudo isso está acontecendo porque essa gente está fora do nosso país fustigando para que aconteça isso. Mas não adianta o advogado agora, da Rumble e do Trump, dizer que ele não tem nada a ver, porque nós sabemos, as provas estão aí. Moraes determina que Zambelli comece a cumprir pena de 10 anos de prisão. Bom, esse fato nós já sabíamos. O que nós não sabíamos é o que aconteceu agora. O ministro Alexandre de Moraes, ele além de determinar que a deputada comece a cumprir pena agora, já se ela estivesse no Brasil, ele mandou também, oficiou para que todos os documentos referentes a tudo que está acontecendo em relação a ela sejam encaminhados ao Ministério da Justiça aqui no nosso país para iniciar um processo de extradição. Ou seja, acelerou nesse final de semana, além dele obrigar o Bolsonaro, o apedeuta-mor da nação, o apedeuta, o ignorante profundo, para que ele viesse a estudar e ler alguma coisa, ele também já pediu para remeter para o Ministério da Justiça o início de um processo de extradição contra a senhora Carla Zambelli. Então, assim que ela se apresentar lá, se ela não se apresentar, vai ser pior para ela vai ser presa. Se ela se apresentar, ela ainda pode tentar ali um argumento, entrar com pedido de exílio, um asilo político, enfim, ela pode tentar alguma coisa assim, mas essa será uma situação que não vai remediar nada à vida dela. Então, o magistrado também decidiu encaminhar a documentação do caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição de Zambelli. Bom, então a coisa está encaminhada. O advogado do Trump, conectando esses assuntos todos, ele disse que o Moraes é bem-vindo para apresentar uma defesa. Ô, meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes não vai nem conhecer isso. Está sendo lá na Flórida, vocês têm que mandar um ofício para cá, enfim, fazer uma carta rogatória de lá para cá. Não pode ser assim. Aí sim vocês não podem intimar pelo X, não vai ter validade nenhuma. Isso é coisa só para encher o saco mesmo, né? E o advogado do Rumble, esse cidadão aqui, fala português, o negócio, né? Ele foi procurador lá nos Estados Unidos, né? Da Justiça Federal, mas ele parece esses bebês, né? É o advogado reborn, né? O bebezinho aqui tá mais bonitinho, né? Mas assim, uma figura rosa, né? Uma espécie de pantera cor-de-rosa, né? Achando que vai intimidar o ministro Alexandre de Moraes, olha, nada tá dando certo não, tá? Porque a coisa, inclusive com vocês aí, está complicada nos Estados Unidos. O vice-presidente dos Estados Unidos, o vice de Trump, disse que Musk cometeu um grande erro ao atacar Trump. Gente, eu comentei aqui com vocês, né? O que vocês acham que vai dar no meio dessa história toda? Um gangster que chegou até a presidência de um país contra um bilionário. Quem é que tem mais chance de se dar bem no meio dessa história? Um gangster com poder real na mão. Bom, para finalizar, Lula. O Lula lá fora, enfim, está representando muito bem o nosso país com uma série de fatos que estão acontecendo e provocando também a ira do pessoal da extrema-direita, né? A gente sonhar com democracia, falar em postura, eles que criticaram tanto a suposta falta de decoro do presidente Jair Bolsonaro, falando Essa que está falando é aquela Ana Paula do vôlei, né? Dizendo que o Lula, enfim, está nessa posição descontraída lá na França, que ele mancha a imagem do Brasil. Olha só, logo comparando com o Bolsonaro, né? Mas fato é o seguinte, o Lula lá fora, ele está tendo um desempenho muito importante, muito bom para a imagem do Brasil, para o negócio do Brasil. Mas é fundamental que aqui, na nossa paróquia, no nosso território, nada fique desguarnecido, porque se o poder sair das mãos do progressismo aqui no Brasil e voltar para a extrema-direita, todo o trabalho que o presidente da República está fazendo lá fora sofrerá um retrocesso incomensurável, como foi o período de Bolsonaro aqui no Brasil, o período de Temer também. Então,
é fundamental que as energias do presidente da República voltem aqui dentro do nosso país, que a comunicação seja resolvida, não dá mais para esticar essa incompetência na comunicação do governo Lula, e que o presidente da República seja arrastado, se ele não quiser vir, por todas as forças progressistas para estar presente nas redes sociais, na comunicação, ele que é o melhor comunicador, o maior comunicador que tem no campo progressista, com todas as críticas que se faz ao presidente Lula. Você que é contra, você consegue encontrar alguma alternativa que não seja a do presidente comandando esse processo todo de resistência a essa insanidade que nós temos aqui no nosso país ainda presente? Então é uma questão para você pensar. Criticar é legítimo, mas nós temos que ser sempre consequentes e sempre trazer o possível que está nas nossas mãos para o enfrentamento dessas histórias todas, né? É assim que eu penso. Se você discorda, manda aí. Que solução nós temos, né? Vamos agarrar o que nós temos e vamos enfrentar, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço. Tchau.